O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra a vida do menino já morreram. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos profetas: há de chamar-se Nazareno. Palavra da salvação. Caríssimos, neste tempo de Natal somos convidados a refletir, a tomar consciência do sem limite do amor de Deus por nós. Um amor tão total, tão imenso, tão difícil de dizer em palavras, que nos torna para nós um desafio grande e profundo contemplarmos o sentido da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Deus que se sujeita à história humana. E este passo do Evangelho que ouvimos ao celebrarmos hoje a festa da Sagrada Família, em que Jesus, com sua mãe Maria e José, andam para trás e para a frente, sujeitos aos sobressaltos da história, aos sobressaltos da política, às vidas e às mortes dos poderosos, faz-nos compreender a profunda humildade de Deus, como Deus se sujeita ao que somos, como Deus se sujeita e assume como sua a realidade inteira da nossa condição humana e da nossa existência humana. Um Deus sujeito à história. Cada um de nós está sujeito à história. As famílias estão sujeitas à história. E vemos, nos dias que vivemos, quantas famílias vivem amargamente esta sua sujeição à história. Quantas famílias destroçadas por tantas guerras, tantas famílias em que as mães têm os seios secos e não podem alimentar os seus filhos. Quantas famílias que veem entrar a miséria pelas suas casas dentro ou têm que sair pelas suas casas fora porque não têm com que pagar prestações. Quantas famílias, quantos idosos são deixados porque os seus filhos e os seus netos entraram num ritmo de vida que já não têm tempo para cuidar e para estar presentes na vida daqueles de quem provêm. Quantas famílias, quantos filhos dentro das casas de seus pais até serem adultos, quantos filhos a voltarem para a casa de seus pais porque os seus casamentos falham. Tanto a realidade da família, essa realidade mais importante da nossa vida. Deus sujeitou-se à história e sujeitou-se à história, na história de uma família que viveu as dificuldades da história. E esta narrativa de fuga para o Egito, de regresso, mas não podia ser para Belém,
teve que ser para Nazaré, porque o poderoso da Judeia ainda poderia atentar contra o menino. Quantas famílias de refugiados hoje? Quantos filhos, quantas mães, quantos pais morrem no Mediterrâneo ou na fronteira, na travessia difícil da América Latina para alcançar a América do Norte? Não podemos refletir sobre a família, sobre a luz que nos vem pelo facto de Jesus ser Deus feito homem, no seio de uma família sujeita às tribulações da história. Não podemos contemplar este mistério sem nós próprios olharmos para as tribulações da história e olharmos para as famílias sujeitas às tribulações da história. O que é maravilhoso no nosso Deus é isto, é que é um Deus que se sujeita às tribulações da nossa história. Sujeita-se às tribulações da nossa história e sujeita-se à linguagem, às nossas linguagens. E não podemos ouvir esta palavra da Epístola de São Paulo aos Colossenses sem refletir sobre esta extrema humildade de Deus em sujeitar-se à história e à linguagem humana. E esta frase, que é pedra de escândalo para tanta gente, esta frase em que Paulo diz: esposas, sede submissas aos vossos maridos. Não vale a pena iludir, está cá escrito. E Paulo continua: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Pode parecer o contrário, mas este passo desta Epístola aos Colossenses, de Paulo, é um passo em favor das mulheres. Deus sujeita-se às categorias, ao modo de pensar, à cultura de cada tempo, mas sujeitando-se, dá passos. E o que é fundamental neste passo não é esta consagração pelo apóstolo da cultura do tempo que tinha a mulher como inferior e sujeita ao marido. O que é luminoso neste passo é dizer aos maridos: amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. A revelação de Deus é sempre isto. Assume o que existe, assume a realidade e dá passos. E o passo necessário neste momento era este. Era dizer que a relação do homem com a mulher deveria ser uma relação escrita na pauta do amor. E esta é a revolução. O facto de dizer às mulheres para serem submissas aos seus maridos é apenas o tributo necessário ao modo de pensar do tempo. Mas o passo em frente é este, é dizer que a relação com o marido, a relação do marido com a esposa, é uma relação de amor. E isto é revolucionário. Era revolucionário há 20 séculos, quando estas palavras foram escritas. Porventura é revolucionário ainda no nosso tempo. Já está claro para nós, em termos de ideias, que a relação entre as mulheres e o marido não deve ser uma relação de submissão da mulher ao marido. Em termos das ideias já temos isso muito claro, mas em termos da nossa vida já temos. Em termos da nossa vida já temos que a relação entre o casal deve ser uma relação de amor e que o amor não impõe submissão, mas impõe reciprocidade. Reciprocidade. E quando descobrimos a reciprocidade como o valor fundamental do amor, então descobrimos a relatividade desta palavra sobre a submissão das esposas aos maridos.
e somos capazes de descobrir a radical novidade naquele tempo, como porventura ainda neste tempo, de definir a relação entre marido e mulher como relação de amor. Não esse vago e fluido sentimento que se desvanece com o tempo, mas o compromisso, mas a entrega, mas o acolhimento do outro como ele é na sua verdade inteira. O amor é isso. E não podemos pensar a família sem pensarmos esta que é a relação fundante da família, que é a relação entre o marido e a mulher. Deus sujeita-se à história, Deus sujeita-se à linguagem, Deus sujeita-se à cultura. Como escreveria Paulo hoje esta palavra? Se calhar não distinguiria, não faria duas frases, uma dirigida às esposas e outra dirigida aos maridos. Diria simplesmente: mulheres e maridos, amai-vos. Amai-vos comprometidamente. Amai-vos fielmente. Amai-vos assentando o vosso amor numa reciprocidade de iguais, mas diferentes. Ou, não é mas, é de iguais e diferentes. Porque o homem e a mulher são iguais, sendo diferentes. E só são iguais quando cada um é completamente aquilo que é. Quando o homem é completamente homem e quando a mulher é completamente mulher, aí são iguais. Porque cada um é completamente aquilo que é. Deus sujeita-se à nossa história, à cultura que respiramos, mas dá passos, inaugurando horizontes novos para nós interpretarmos as nossas relações uns com os outros. E volto à questão. É impossível não voltar à questão. Ao nível das ideias, já superamos a ideia de que a relação da mulher com o marido deve ser de submissão. Mas na prática, mas na realidade, no cotidiano das famílias, no cotidiano dos casais, isto não é um apelo a uma revolução feminista. É um apelo à nossa verdade, à verdade do que somos. E seremos felizes. As nossas famílias serão muito mais felizes no dia em que nós compreendermos que a igualdade entre o homem e a mulher, o verdadeiro nome da igualdade entre o homem e a mulher no seio do casal, é a reciprocidade. Iguais e diferentes. E ordenados um ao outro. Ao contemplarmos hoje o mistério da Sagrada Família, neste dia da sua festa, desta Sagrada Família em Bolandas, pela sua sujeição à história, desculpai-me que foi um cisco para o olho. Ao contemplarmos o mistério da Sagrada Família de Nazaré, deixemos-nos interpelar pela delicadeza da relação entre Maria e José. Tanto haveria para dizer, mas o tempo não consente. Mas a celebrar em Fátima, onde a mãe apareceu, em dia de Sagrada Família, sintámonos filhos. Filhos, queridos e amados. Queridos e amados por esta mãe que o Pai nos enviou para nos dizer que nos quer a todos, filhos no seu Filho Jesus Cristo, e que nos habita a todos pelo seu Espírito, que nos torna capazes da reciprocidade no amor, essa mesma reciprocidade que caracteriza as relações no seio da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa matriz, é dessa matriz que somos imagem, e a nossa vida vale a pena, também a nossa vida como família, ou principalmente a nossa vida como família,
quando a entendemos como desenvolvimento desta semelhança com a matriz de que somos imagem, a reciprocidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja assim entre maridos e mulheres, seja assim entre pais e filhos, avós e netos, sogras e noras, seja assim. Reciprocidade. E porque hoje é dia da Sagrada Família, somos convidados todos juntos a rezar esta oração que está aí colocada. Eventualmente já alguns a terão entre as mãos. Quem não tiver pode vir buscá-la aqui nos muretes da capelinha. E vamos rezar a oração pelas famílias, pelas nossas famílias, por todas as famílias, pedindo ao Deus, Trindade de amor e fonte da vida, que desenvolva nos nossos corações a nossa condição, a consciência de que somos irmãos uns dos outros, porque todos filhos de uma família, todos membros de uma família. Isto faz parte constitutiva da nossa condição de homens ou mulheres sujeitos à história, acompanhados nesta sujeição à história pelo Deus que se sujeita à história. Ponha daquele lado. Pega ali e ponha daquele lado. Pega da frente e ponha do outro lado. É preciso ali mais. É preciso ali mais. Então rezemos juntos, de pé. Deus, Trindade de amor e fonte de vida, Criador do universo e da família humana, nós te louvamos pelo teu imenso amor e porque nos convidas a viver na tua intimidade. Nós te louvamos porque nos criaste, homem e mulher, à tua imagem e semelhança. Bendito sejas, Senhor, porque pelo amor nos aproximamos de ti. Bendito sejas, Senhor, porque na vida familiar nos fazes experimentar a beleza da vida que há em ti. Damos-te graças, ó Deus, por nos dares nas famílias a possibilidade de crescer e de partilhar. Damos-te graças, Senhor, pelas famílias que são lugar de amor e de ternura. Nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias que generosamente participam no bem comum, pelas que socorrem os necessitados e são espaço de acolhimento, pelas famílias cristãs e por todas as que dão exemplo de uma vida honesta. Agradecemos-te, Senhor, por na Igreja nos dares a oportunidade de vivermos como família e por todas as comunidades que se tornam família para tantos irmãos e irmãs. Confiados na tua bondade, Senhor, nós te pedimos para que cada ser humano conheça o aconchego de um ambiente familiar, para que nas famílias todos se sintam protegidos, cuidados e amados, para que os que vivem sozinhos se sintam acompanhados, para que os que vivem em comunidades possam nelas experimentar relações de verdadeira família, para que nas famílias se aprenda a cuidar dos outros, a escutar e a perdoar, se acolham os mais novos e se respeitem os idosos, se cresça na sabedoria e no amor, se transmita a fé e se dê lugar a ti, Deus da vida. Pedimos-te, Senhor, pelos que sofrem violência familiar
e pelos que foram abandonados pelas suas famílias, pelas famílias que são vítimas da pobreza ou da exclusão, pelas famílias em crise ou sem afeto. Nós te suplicamos, ó Deus, atende as preces que te dirigimos e abençoa a família de cada um de nós e todas as famílias do mundo.